Seja bem-vindo, eu sou Rodrigo Peçanha, professor de hipnose, e na aula de hoje eu vou dar 13 dicas de hipnose de rua. E continua por aqui porque a dica número 3 e a dica número 7 são as mais importantes. E atenção para a dica número 1. Saiba aonde você pode fazer hipnose de rua, porque não é qualquer lugar que é permitido e sim, as pessoas podem pedir para você parar. Aonde é permitido? Em praças, ruas, avenidas, calçadas, não existe nenhum problema, nenhuma lei que te impeça de fazer hipnose de rua nesses lugares. E aonde não é legal fazer, ou aonde a administração do local pode pedir para você parar de fazer. Em praças fechadas, locais que exijam pagamento de entrada, como por exemplo parques, shoppings, lojas, aeroportos, condomínios fechados, clubes, qualquer lugar que seja fechado e que exista ali uma administração, é legal que você peça uma autorização antes, ou pelo menos comunique que você vai fazer hipnose de rua, porque sim, ali num local público-privado eles têm autorização, eles podem pedir para você parar de fazer a sua hipnose. Então não corra riscos, faça a sua hipnose ali na calçada, ali na praça perto da sua casa, que não tem erro. A dica número 2 é: cuidado com a segurança. Tenha sempre em mente que a segurança está em primeiro lugar. Eu já vi muitas brincadeiras idiotas, com hipnose de rua, no qual você coloca a vida do sujeito em perigo. Eu vi uma vez um sujeito na Paulista fazer o sujeito achar que estava pegando fogo. O sujeito desesperado saiu correndo, quase atravessou a rua e foi atropelado. Então uma coisa é brincar e a outra coisa é fazer a pessoa de idiota. Evite brincadeiras desse tipo, imaginar que a pessoa está pegando fogo, imaginar que ela está sendo assaltada, imaginar que ela está morrendo, situações de dor, situações de perigo. Faça brincadeiras saudáveis, tá? Coloque sempre a segurança em primeiro lugar. E a dica número 3, como eu disse, uma das mais importantes é: faça um bom pre-talk. O pre-talk, que é aquela conversa prévia, onde você vai tirar todas as dúvidas que a pessoa tem sobre a hipnose, onde vai derrubar todos os mitos sobre a hipnose, o mito de não voltar, o mito de contar segredos, o mito de ter a mente invadida. Tenha um bom pre-talk. O pre-talk na hipnose de rua corresponde a mais de 80% do sucesso da sua hipnose. E a dica número 4 é: aprenda a errar. Nem sempre a sua hipnose vai funcionar. Você pode ser o melhor hipnotista do mundo, o melhor hipnoterapeuta do mundo, e mesmo assim, muitas vezes a hipnose não vai dar certo, ela não vai funcionar, porque ela não depende só de você, depende também da outra pessoa que está ali. Então, aceite que mais cedo ou mais tarde não vai funcionar e aprenda a agir com naturalidade. As pessoas que estão ali à volta, elas não podem saber que você ficou perdido, que você ficou decepcionado, que você ficou sem saber o que fazer, porque isso vai demonstrar amadorismo e vai tirar a sua autoridade. Então aprenda a agir com naturalidade quando acontecer algum imprevisto, quando a hipnose falhar, quando nada der certo. Haja com naturalidade e siga em frente, chame o próximo voluntário e continue fazendo a sua hipnose. E a dica número 5, uma dica muito importante que me ajudou muito no começo, é: encontre um grupo de hipnose. Antes mesmo de eu começar a trabalhar com hipnose, eu fazer o meu primeiro curso de hipnose, eu fui no Facebook, encontrei um grupo de hipnose que se reunia na Paulista. Eu fui lá só para assistir, eu não sabia fazer hipnose ainda, mas eu passei um dia inteiro só assistindo, só observando as técnicas que eles usavam, e o grupo ajuda muito isso. Um dá dica para o outro, um vai ajudar quando o outro errar, a hora que você se cansar, a outra pessoa assume. Faça um grupo, discutam hipnose, discutam técnicas, porque isso ajuda bastante. E a dica número 6 também é uma dica que me ajudou muito, e é o inverso da dica número 5. Vá sozinho. Faça a hipnose de rua sozinho. Porque sozinho não existe desculpa, você não tem para onde fugir. Ou você faz acontecer, ou você vai embora para casa triste porque não teve coragem. Quando eu comecei a fazer hipnose de rua sozinho, eu e o meu banner sozinho na praça, eu atingi um outro nível de hipnose. Eu cresci muito mais do que eu cresci como um grupo. O grupo é muito importante no início para você trocar ideia e aprender técnicas novas, mas é sozinho, quando você verdadeiramente se coloca à prova, que você evolui e atinge um outro nível. Então,
pratique hipnose de rua sozinho, que eu tenho certeza que você vai crescer muito. E a sétima dica para você ficar bom de verdade é variar as técnicas. Escolha um dia da semana que você vai fazer a sua hipnose de rua e repita a mesma técnica até a exaustão, até você ficar bom nela. E quando você for no outro dia, na outra semana, você varia suas técnicas, use técnicas diferentes. Num dia você pode usar os dedos colados começando fechado, na outra vez começando aberto, depois com os olhos fechados. E aí você pode treinar só o arm pull e depois só o hand drop. Vá variando as técnicas para que você fique bom em todas elas. Se você sabe uma técnica só, sinto dizer, mas você não sabe hipnose. E a dica número 8 vem em seguida do número 7 por um motivo muito simples. Depois que você treinar todas as técnicas e ficar bom em várias técnicas diferentes, você vai entender o princípio por detrás da técnica e vai poder criar os seus próprios métodos, as suas próprias técnicas. Você vai poder fazer como o Pyong faz, a pistola hipnótica. Você vai poder fazer como eu faço, o pó mágico hipnótico. Você vai poder criar as suas próprias técnicas. E aí você vai ver que tudo que eu te ensinei foi o básico do básico, um beabá para você começar. Porque a verdadeira hipnose começa quando você cria a sua técnica. E a dica número 8, eu vou dizer que a número 8 talvez seja meu ponto fraco, que às vezes eu esqueço de fazê-la, é ter uma lista de sugestões. E eu, para treinar e para te ajudar, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo uma lista de sugestões que você pode fazer. Porque a gente acaba fazendo sempre as mesmas brincadeiras, esquecer o nome, esquecer o número, colar as mãos, gritar o time inverso que a pessoa torce e ver as pessoas peladas. A gente acaba fazendo sempre as mesmas brincadeiras e entra no piloto automático. E acaba ficando chato para quem está assistindo. Então tenha uma lista ali no seu bolso, ali perto de você, num papelzinho anotado no celular, uma lista de sugestões diferentes, de diferentes brincadeiras, para que a sua hipnose fique mais interessante. E a dica número 10 é muito importante e infelizmente eu vejo muita gente fazendo, entre aspas, errado. Não que seja errado, mas é algo que me causa um profundo desconforto, que é colocar a pessoa em transe, abraçar a pessoa e ficar dando instrução ali no ouvidinho da pessoa ali, fazendo até um chamego. Tem gente que faz até carinhozinho na pessoa que está ali em transe. Não precisa disso. Isso causa um desconforto enorme, tanto para a pessoa que está sendo hipnotizada, quanto para o namorado, para a namorada, para o marido, para a esposa, para o irmão, para os amigos que estão ali assistindo aquela cena. Se você precisar equilibrar a pessoa, colocar as mãos no ombro dela, para ela não cair no chão, para ela ficar firme, pode colocar, não tem problema. Mas mantenha essa distância de um braço. Essa distância de um braço é uma distância legal, é uma distância muito respeitosa e você vai ser muito bem visto na sua hipnose. Então, nada de ficar abraçadinho no chamego falando no ouvidinho. Mantenha essa distância. Você tem que ser respeitoso em primeiro lugar com a pessoa que está ali na sua frente. E a dica número 11, para completar a dica número 10, é falar em alto e bom tom. Você está ali a um braço de distância, mas lembre-se que existem muitas pessoas à sua volta que vão estar vendo a sua hipnose de rua. Elas querem saber o que você está falando, elas querem saber o que está acontecendo, elas querem ouvir a sua sugestão. Não precisa gritar, mas fale alto, em bom tom, num tom firme, para que todos possam ouvir, para que todos possam participar, e isso também facilita que a pessoa já venha mais predisposta a participar da sua hipnose, porque ela está vendo o que está acontecendo e ela está se familiarizando com o processo. Isso é meio caminho andado para a sua hipnose ser um sucesso. E a dica número 12 é: saiba lidar com ab-reações. Apesar de ser meio raro de acontecer na hipnose de rua, algumas vezes a pessoa está tão literalmente na merda, vivendo numa vida merda, que ao entrar em transe, ela compulsivamente começa a chorar, às vezes começa a se contorcer, e ela coloca toda aquela emoção ruim que ela está vivendo para fora. Isso às vezes acontece de maneira espontânea. Como eu disse, não é toda hora que acontece, não é todo dia, é um pouco raro de acontecer, mas você precisa saber lidar com a situação caso venha acontecer. E acredite, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Aprenda a lidar com ab-reações. Não sabe lidar com ab-reações ainda? Deixa a pessoa extravasar um pouco, deixa ela chorar, deixa ela se aliviar, e quando você vê que ela está ficando um pouco melhor, um pouco mais leve, você pede para ela respirar fundo e fala 1, 2, 3 e tudo some.
1, 2, 3 e tudo some. E quando você abrir os olhos, vai estar se sentindo muito bem, com muita energia e não vai se lembrar de nada do que aconteceu. Simples assim. Tá? Algumas pessoas dizem que na abreação a gente não pode tocar na pessoa, senão vai ancorar aquele sentimento ruim, mas é bobagem. Se a pessoa precisar, toque na pessoa, ajude ela a sentar, ofereça um lenço, seque as lágrimas, ofereça um copo d'água. Traga acolhimento. É importante que você acolha a pessoa nessa hora e dê toda a assistência que ela precise. E a dica número 13 é: lembre-se de remover todas as sugestões antes da pessoa ir embora e de dar um presente hipnótico. Algumas pessoas encerram a hipnose, a pessoa simplesmente vai embora e vai andando e ela não lembra o nome, esqueceu os números. É óbvio que depois de alguns minutos ela vai lembrar o próprio nome, ela vai lembrar os números, ela vai lembrar o time que ela torce, mas é elegante da sua parte, é responsável da sua parte você remover todas as sugestões para que a pessoa vá embora bem para casa. E se você puder dar o presente hipnótico, melhor ainda. O que é o presente hipnótico? É você simplesmente fazer uma contagem de 1 até 5. Olha, em algum momento vou fazer uma contagem de 1 até 5 e quando eu chegar no 5 você vai abrir os olhos se sentindo muito bem. 1, vai voltando, vai sentindo os pés e a mão, vai respirando. 2, nesse momento todas as sugestões vão embora. 3, você se sente muito bem, com muita energia. 4, muito feliz com a experiência. E 5, pode abrir os olhos. Simples assim. Mesmo que a pessoa não entre em transe profundo, mesmo que as sugestões não funcionem, mesmo que dê tudo errado, dê o presente hipnótico. De alguma forma, isso vai fazer bem para a pessoa e vai fazer com que ela pense que ela teve uma boa experiência ali. Pode ser que ela volte no futuro e pode ser que ela te recomende para alguém também. E vamos lá para a dica bônus. A dica bônus é: se você quiser filmar a sua hipnose, e com certeza você vai querer filmar, principalmente se você estiver começando agora, vai querer colocar a sua hipnose de rua no YouTube, no Instagram, no TikTok, peça autorização para a pessoa antes de começar a hipnose. Explique que você vai filmar, explique que você vai colocar nas redes sociais, leva uma prancheta, leva um contrato, uma caneta, para a pessoa preencher com os dados dela, o telefone, o endereço, o CPF, o RG, para ela te dar uma autorização para que você não tenha nenhum problema no futuro. Eu já vi algumas pessoas filmarem sem autorização e isso rendeu um processo depois. Então se resguarde. Converse com a pessoa, peça autorização, peça para ela preencher um contrato e fique resguardado na hora de publicar o seu vídeo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo qual foi a dica que você mais gostou, a dica que mais te ajudou e bora lá para a próxima aula.